sempre um prazer estar aqui entre vocês. Esta casa, para mim, tem um significado muito especial de carinho, de ternura. Por isso, não me canso de estar aqui entre vocês e é uma felicidade sem par para mim. Espero transmitir uma mensagem agradável e elucidativa. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título dele é Trabalhadores da Última Hora. E eu vou pedir a paciência de vocês para ler a passagem de Jesus. Ele fala assim: o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que ao romper da manhã saiu a assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça ociosos, e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora sexta, e junto da hora nona, e fez o mesmo. E junto da 10ª hora tornou a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 10ª, recebeu cada um o seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais, porém também estes não receberam mais do que um dinheiro cada um. E ao recebê-lo murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma? Porém ele respondendo a um deles, lhes disse: amigo, eu não te faço agravo, não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último, tanto quanto a ti. Visto isto, não me é lícito fazer o que quero. Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros, e os primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16. Nesta passagem de Jesus, nós percebemos com muita clareza que Jesus nos dá um tempo. Ele nos permite nos prepararmos para o trabalho. Kardec vai nos dizer aqui mais adiante que nós, os espíritas, somos os trabalhadores da última hora. Por quê? Porque os espíritos passam pelo processo reencarnatório. Nós vamos vivendo vidas. Estas vidas se encerram e nós começamos novos períodos de existência. A cada período, presume-se que nós estamos um pouquinho melhores, até quando virá o tempo que nós estejamos completamente preparados, prontos para assumirmos o trabalho do Cristo. O Kardec nos diz: espíritas, vocês são os trabalhadores da última hora, querendo nos informar que nós já tivemos um percurso de preparação.
nós já estivemos sentados embaixo da árvore na praça, aguardando o nosso tempo. E finalmente o nosso tempo é chegado. Agora estamos sendo convocados. É o último momento, é a última hora. Teremos direito ao mesmo salário? Ora, isso não é injusto. Nós vamos ter o salário do trabalhador que se dispôs inteiramente à tarefa e vai completar o serviço de transformação do homem, transformação da pessoa, a partir do sentimento máximo que se pode ter, que é o amor. Quando Jesus, já nos seus últimos momentos, chama os seus discípulos à sua volta, ele nos transmite a lição da humildade. Mas na sequência ele diz: vou lhes ensinar uma última lição. Assim como vos amardes, saberão que sois os meus discípulos. Esta lição, nós vamos uni-la com o chamamento da última hora. Nós estamos sendo convocados neste instante para darmos aquele impulso necessário para que o nosso mundo seja um mundo de felicidade. E nós podemos nos perguntar: mas será que é possível que os espíritas tenham poder para modificar toda uma sociedade e fazer dela um mundo feliz? Ora, claro que nós temos essa capacidade. O que nós podemos não ter é disposição. Nós podemos não nos propormos a este trabalho, deixarmos de lado a nossa força num canto, embolorando e não fazermos nada. Podemos. E o nosso tempo se perderá e fatalmente não receberemos o nosso salário. Mas quando nos dispomos ao trabalho, nós fazemos coisas maravilhosas. Basta pensarmos, por exemplo, no Chico Xavier. Chico Xavier era um homem que nasceu miserável, perdeu a mãe muito cedo, não tinha coisa nenhuma, passou a vida inteira com um salário ínfimo, cuidou dos irmãos, dos sobrinhos e de tantas pessoas quanto procuraram. Escreveu 450 livros, uma coisa quase inimaginável. Mudou milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas, e não se sabe quantos países ele influenciou. Nós vemos aí o Divaldo Pereira Franco, também um homem que nasceu em grande pobreza, mãe analfabeta, como ele nos informa. Ele nunca teve uma posição social maior que um empregado de uma empresa pública ganhando um salário ínfimo. No entanto, escreveu já 250 obras, mudou milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas, influi na vida de coletividades inteiras e já educou 30 mil crianças. Ah, mas essas pessoas são estrelas, nós podemos dizer. Ah, mas nós podemos chegar mais perto. Nós podemos vir aqui para Cambé, por exemplo, e conhecermos o seu Gonçalves, que faleceu há não muito tempo, que educou 1000 meninas. 1000. Eu confesso que tenho dificuldade para educar minhas 3 filhas. A verdade é que nós podemos nos propor a aproveitar o nosso tempo. E sermos assim conhecidos como aqueles que se levantam e vão à obra e fazermos a nossa pequena diferença. Vejam que interessante. Nós, há alguns meses, talvez não mais que uns 3 meses, conseguimos que uma pessoa que ocupa uma posição de destaque dentro do seu ofício
parasse alguns momentos e fosse dar aula de música lá no nosso Centro Espírita Alta de Souza. E esta pessoa, que não é músico, toca guitarra por amor apenas à arte, se dispôs a, durante uns 40 minutos, dar aula de música para nossas crianças. E ele leva o seu violão, a mim parece que ele comprou mais uns 2 ou 3, e lá comparecem algumas das nossas crianças, não muitas, talvez umas 6 ou 7, né, José? Não mais que isso, né? E elas vão ali com ele e ficam aprendendo a tocar violão durante alguns minutos no sábado. Uma destas meninas, esta semana que passou, me contou, mandou uma mensagem para mim, informando o seguinte: Geraldo, tive uma surpresa tão grata com uma das alunas. Eu vi que ela tocava perfeitamente um tema da 9ª Sinfonia de Beethoven. E eu estranhei, porque eu havia ensinado rudimentos na última aula e ficamos de ensaiar mais. Mas ela, sábado, ontem, tocava com uma perfeição absoluta. Essa menina deve ter uns 5 anos de idade. Tem uma mãozinha deste tamanhinho, assim, mal consegue segurar no braço do violão. Eu fiquei pasmo olhando a menina tocar. Aí eu lhe perguntei: você ensaiou a semana inteira, querida? E ela olhou para ele e falou assim: não, tio, eu sonho que você está me ensinando. Acorde e comece a tocar as aulas que você me deu. Olha que coisa maravilhosa. Estas crianças, em especial esta criança, está tendo a sua vida inteira modificada pelo carinho de uma pessoa, pela atenção de alguns minutos na semana. Ele está aproveitando a sua hora, a sua última hora na qual ele está sendo chamado, e está respondendo ao chamado. E a sua resposta está alterando uma vida. Talvez altere mais vidas daquelas crianças. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que a vida desta criança, a atitude dele está mudando. Por isso, quando Jesus nos fala que nós, se nos dispomos ao trabalho, nós vamos receber salário igual. Não importa a quantidade de tempo que nós tenhamos trabalhado, mas se nós aproveitamos a nossa última hora fazendo um trabalho de amor, nós vamos receber o mesmo salário. Nós vamos ter a mesma oportunidade. Nós espíritas sabemos, nós não nos iludimos mais, nem de nós é ingênuo. O simples fato de nós hoje estarmos nesta sala, sabendo que os espíritos se comunicam, que eles sobrevivem e se comunicam, conhecendo a realidade da reencarnação, nós não temos mais ilusão. Nós sabemos que a nossa vida é um momento de importância extrema, mas não para que nós a percamos por inteiro em busca de coisas que são relevantes. Quando nós trabalhamos para obtermos algum conforto, quando nós queremos conseguir construir uma casa melhor ou maior, comprar um carro mais caro, ou sei lá, depende de cada pessoa. Quando nós fazemos isso, nós produzimos riqueza e facilitamos a vida de outras pessoas que vão trabalhar nos nossos desejos e com isso terão suas vidas dignificadas pelo salário que receberão. Mas não é essa a finalidade da nossa vida. A finalidade da nossa existência está no Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação? A finalidade da encarnação é a evolução, é a transformação do espírito grosseiro no espírito sublimado. Enquanto fazemos isto, diz os Espíritos, nós devemos transformar o nosso mundo num lugar melhor. Por quê? Porque o Cristo também afirma que nós vamos herdar a terra. Os mansos herdarão a terra.
E quem serão os mansos? Os mansos são as pessoas boas, são as pessoas humildes, são as pessoas que se inclinarão à vontade de Deus, ficarão na terra, receberão uma terra melhor, uma terra abençoada, onde nós poderemos conviver com pessoas que deixaram o crime de lado, que se propõem a um momento melhor na sua existência, um momento de paz. Nas nossas famílias, nós vivemos num conflito permanente. Nós amamos os nossos filhos, nós amamos as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos companheiros. Nós amamos aquela pessoa que convive dentro da nossa casa. Mas nós percebemos também que aquela pessoa ali tem todo um contexto existencial que nem sempre bate com o nosso. Aquela pessoa tem desejos, tem ambições, tem sensações que não correspondem com os nossos desejos, com as nossas ambições, aspirações. É diferente. Mas nós continuamos amando aquela pessoa, aquele nosso filho querido, aquela filha. Nós somos apaixonados por aquela criança. E quando nós percebemos, ele já é um adulto, que abriu a porta e saiu para viver a sua vida. Mas nós o amamos a si mesmo, não importa a dor que ele nos causa. Este paradoxo, dentro de casa, é o paradoxo que nós temos que começar a viver na sociedade. Nós temos que começar a olhar as pessoas todas que nos cercam como se fossem os nossos filhos, como se fossem as nossas filhas, como se fosse aquela pessoa que nós amamos intensamente e compartilha conosco a nossa casa. Por quê? Porque quando nós conseguirmos fazer isto, nós estaremos efetivamente aproveitando a última hora neste chamado abençoado do Cristo. E neste instante, então, começaremos a mudar o nosso mundo. Então, portanto, quando Jesus fala, venha para a minha seara, ele não está dizendo, você monte uma escola como a do Divaldo, por exemplo, que formou 30 mil pessoas. Eu não tenho esse cabedal, essa capacidade. Mas será que eu não posso amar os meus filhos? E será que eu não posso amar o meu vizinho? Será que eu não tenho condição de dar aula para uma criança como está fazendo o meu amigo? Será? Este mesmo voluntário, esse professor querido que está lá nos ajudando, ele estava me contando que ele há muitos anos ele estuda o Espiritismo, mas raramente ele tinha vivenciado mesmo. E depois que a filha dele nasceu, que hoje deve estar com 4 anos, eu não tenho bem certeza, ele passou a aplicar-lhe passes, apesar de raramente ele me dizia frequentar o centro espírita, essas coisas, mas era um leitor muito passivo, muito dedicado. Ele começou a dar passe na sua filhinha. E ele, que não tinha uma explicação melhor do que essa, dizia para ela, filha, imagina que está saindo uma fumacinha da minha mão indo em você, e essa fumacinha vai te curar. E a menina ficava, como toda criança, empolgada com aquilo que o pai fazia, mas ele me dizia que ele não tinha muita convicção do que ela estava vendo naquele passe que ela aplicava, especialmente quando ela estava doente. Alguns dias atrás, a esposa dele surgiu nela uma pinta escura. Ela trabalha com oncologia. Ficou preocupada, será que é um câncer? Marcou os exames para verificar se era um câncer de pele, alguma coisa. Aí, a filhinha, quando percebeu o murmurinho em casa, fala para a mamãe, mãe, deixa eu aplicar a fumacinha em você. E a mãe riu, né, que ela não participa com tanta fé dos postulados espíritas, ao que eu sei, mas agrandando a filha, permitiu que ela lhe desse aquele passe doce da criança, ainda nos primeiros anos.
E ela fez uma precezinha simples e falou para a mãezinha: mãe, estou lhe aplicando a fumacinha. A mãe marcou todos os exames, mas quando foi para os exames, no quarto dia após esse evento, percebeu que a mancha tinha simplesmente desaparecido. Nós podemos perguntar: será que foi o passe daquela criança que eliminou aquela pinta? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: aquela criança já vem surgindo no mundo com a convicção de que o seu amor, o seu trabalho, a sua iniciativa faz diferença. Essa criança nunca vai esquecer isso. Essa mãe nunca vai esquecer isso. Esse pai jamais vai esquecer isso. Eles vão transmitir essa informação. Este não é o trabalho da divulgação do ideal do amor que o Espiritismo fez renascer quando os homens estavam completamente esquecidos do Cristo. Em 1937, o Chico Xavier recebeu uma mensagem de Emmanuel, foi publicada nesse livro, Fé e Vida, publicado pela FEB, que fala o seguinte: porque sendo um só o Evangelho de Jesus, existem dele as mais variadas interpretações. Olha a pergunta que o Emmanuel faz. Ele vai responder essa pergunta evoluindo de uma maneira magistral a ideia, mas ele passa pelas seguintes situações. O Evangelho, as pessoas têm interpretado conforme lhe interessa. Alguns usaram o Evangelho para impor o seu poder sobre outras pessoas. Então eles diziam: eu sou autoridade e eu tenho o poder de perdoá-lo, eu tenho o poder de acusá-lo, eu tenho o poder de condená-lo, eu tenho o poder de lhe dar felicidade eterna. É o Evangelho sendo usado como instrumento de poder. Mas o Evangelho também foi usado como instrumento de segregação e morte. Como, por exemplo, nos períodos da Inquisição, quando milhões de pessoas foram sacrificadas em nome de Jesus, imagine. Também nós vemos nas cruzadas, quando o Evangelho era utilizado como argumento para as guerras e para a morte entre povos, porque tinham ideologias diferentes com relação à forma de conquistarem a evolução. O Evangelho foi usado, infelizmente ainda é usado, para atender interesses pessoais, vai dizendo o Emmanuel. Mas a verdade, ele conclui aqui, a revelação espiritual terá o mesmo destino. Será modificada na interpretação pessoal de cada um, apresentando-nos aspectos mais diversificados, apesar da sua unidade substancial. É conhecendo esse fenômeno trivial que apelamos sempre para que sejais o brilhante espiritual em consciência e em coração. Porque ele nos diz: o Evangelho é como uma gota de orvalho, aquela gota puríssima. Aquela gota, ela cai. Ela é completamente pura quando ela cai. Mas se ela cair na terra, ela vira lama. E ela está então totalmente imiscuída dentro daquela terra, formatando a lama. Porém, diz o Emmanuel, se ela cai sobre uma pedra de diamante, ela vai manter a sua pureza. Qual é então o diamante que se espera de cada um de nós, de cada espírita? Qual é? É o amor. Não existe outra forma, não existe outro modelo. Nós buscamos, e é natural que a gente busque, a tranquilidade, a paz para os nossos corações. Nós buscamos tudo isso, mas não tem um outro caminho para alcançarmos esta paz de coração. Não existe. Nós costumamos deixar as coisas para depois, mas o tempo passa muito rápido. Tem até uma história do Humberto de Campos que diz que um homem encarnou na Terra com o seguinte objetivo: ele queria montar um orfanato. Por quê? Porque nas vidas anteriores dele, ele havia prejudicado especialmente a
criança e o jovem. Como ele havia causado grandes danos para essa coletividade infantil, ele, quando sai lá daquelas zonas profundas no umbral, depois de muitos anos de sofrimento, muita dor, muito choro, muito ranger de dentes, como diz Jesus, ele então volta para a terra encarnado, ele reencarna. Mas para reencarnar ele faz uma promessa de que ele ia atender centenas de crianças na terra, especialmente entre elas aquelas que ele tinha prejudicado. Então esse seria o objetivo dele, dar uma oportunidade para que as crianças tivessem uma vida melhor na educação e tudo mais, tirando-as do crime. Nós estamos percebendo nas nossas visitas aos presídios de menores que a maioria deles está vindo por falta de instrução. A maioria, por falta de instrução, de atenção, de terem tido um momento com alguém que realmente os amava e os corrigia, porque amar é saber educar os filhos. E a maioria deles, 90%, se percebe que foi falta realmente desse acompanhamento de pais severos que os educassem. E nem digo isso à toa. A minha mãe, que era uma mulher muito severa, ela nunca hesitou em nos chamar à correção, e não raramente, diariamente, ela nos usava o método audiovisual para nos colocar no eixo. Ou seja, tapa na orelha até ver estrela, né? E ela usava o método sem nenhum pudor e fez dos 2 filhos, né, 2 advogados, que eu não sei se isso é grande coisa, mas pelo menos nós trabalhamos usando as leis do país. E isso eu tenho certeza que ela era extremamente severa, estava em cima das atitudes dos 2 filhos o tempo todo. Então, por conta disso, ela até morreu cedo, coitada, foi muito para ela, os 2 filhos, não era brincadeira. Eu acho que os 2 vieram das trevas, né, aqueles espíritos terríveis, que ela educou os 2 com sacrifício pessoal. Mas esses meninos ali sentem essa falta de educação, e esse espírito, diz Humberto de Campos, nasceu na Terra para dar essa oportunidade para as crianças que ele mesmo, em vidas anteriores, tinha prejudicado. Então ele nasce, e já na sua infância, quando ele brincava, ele já brincava de estar fazendo uma escolinha. Quando ele vai para o ginásio, logo depois ele vai fazer o magistério, ele não quer outro curso, porque ele quer ser professor. Ele quer montar um orfanato onde ele abrigaria as crianças, daria uma oportunidade para a infância, né, que precisa de orientação, porque o castigo em si, eu não sei se ele tem alguma relevância, se nós prendemos uma criança que cometeu um crime, mas não o educamos, não resolve absolutamente nada. Tanto isso é verdade que dos meninos que a gente entrevista, 100% deles são reincidentes, 100%. O normal é que eles já foram presos várias vezes, 4, 5 vezes. Né? Eu nunca conversei com um que estivesse preso pela primeira vez, em 2 anos e meio. Mas a verdade é que aquele homem pretendia fazer isso. Então ele encarna e começa desde cedo, desde a infância, faz o magistério, terminando o magistério, quando ele já quer iniciar o trabalho, as pessoas dizem para ele, mas antes faça a pedagogia, né, que você é muito jovem. E ele faz o curso de pedagogia e no curso se apaixona por uma jovem e começa um relacionamento com ela, o que é muito nobre, mas esse relacionamento tira da sua atividade, do seu sonho, porque ela engravida muito rapidamente, antes mesmo do casamento, e ele se vê obrigado a cuidar do filho, porque ele era um homem honesto, e ele já começa aquele casamento já cuidando de um filho com grandes dificuldades econômicas, e o esforço que ele dedicaria à educação daquelas crianças, dos filhos alheios, ele se vê obrigado a cuidar do próprio filho que nasce ali agora. E com bastante sacrifício ele cria esse filho, que depois a esposa tem outros filhos, o que também é maravilhoso, né? E começa e forma a sua família, mas aquele sonho não abandona. Por quê? Porque aquele sonho é uma promessa que vem lá para a própria encarnação. A porta da encarnação abriu-se para ele por conta desse compromisso, não foi por outra razão.
E ele não tinha planejado ter família, não tinha planejado ter filhos próprios, mas isso aconteceu diante do seu livre-arbítrio e do seu envolvimento precoce com aquela jovem. E o tempo vai passando, os filhos vão crescendo, e as dificuldades, nós sabemos, estão sempre presentes, e a esposa também não abre mão da companhia do marido, por conta que tem vários filhos para educar e criar, e ele vai ficando por ali dentro de casa, sem conseguir realizar o seu anseio. O tempo passa, os filhos crescem, precisam ir para a escola, precisam da faculdade, e logo também casam com dificuldades igualmente, começam a vir os netos e ele não consegue fazer o seu trabalho, mas sempre dizendo para si que iniciaria essa atividade logo em seguida. Por essa época já é avô, e a estabilidade econômica chegou finalmente, mas ele agora quer passear com os netos, o que é muito natural. Eu fico doido para passear com os meus netos, né? E isso é uma coisa maravilhosa, porque os avós se apaixonam pelos seus netos, e é muito gostoso, porque daí filhos você tem que educar, neto não, né? Você entrega para a mãe, vai ver que faz bagunça, aí ó, fazendo bagunça, é a mãe que se vira. A gente só estraga o neto, que é uma coisa feia, mas é um fato, é o meu caso. Verdade é que ele então resolve passear com os netos e leva os netos para a escola e tudo mais, e vai adiando agora o seu sonho de montar aquele orfanato. Mas isso começa a ficar muito pesado para ele. Até que chega um dia, ele levanta e fala: hoje eu vou montar o meu orfanato. Quando ele fala isso, e ele fica assim, feliz porque tomou a resolução, ele olha do lado e vê nitidamente um espírito, que foi o seu espírito companheiro, aquele espírito que durante toda a sua existência esteve ao seu lado, com o qual ele conversou desde a infância, e que foi o seu grande estimulador para a sua obra, que não estava sendo completada nunca. Então ele olha, vê o seu espírito guia, o seu espírito companheiro, e conversa com ele, fala: mas fulano, que bom que você está aqui comigo, com certeza é porque hoje eu vou montar aquele pretendido orfanato. E o espírito olha para ele e fala: mas meu amigo, hoje não vai dar. Ele fala: por quê? Porque você acaba de desencarnar. Hoje nós vamos voltar para as nossas regiões umbralinas, de onde você veio. E ele começa a chorar. Fala: mas não é possível, agora que eu tenho oportunidade. Ele falou: pois é, mas hoje é o seu aniversário, no qual você está completando 78 anos, e era o seu tempo de vida. Acabou. Agora acabou, você não vai ter mais essa oportunidade e vai voltar para as suas regiões de origem e se preparar por um outro tempo para uma nova chance. Essa história do Humberto de Campos, contada por Chico Xavier, ela é muito elucidativa. Por quê? Porque nós todos somos trabalhadores da última hora. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, esses espíritos maravilhosos que aqui se comunicam, eles também dizem que nós podemos aproveitar ou não essa última hora. É uma questão de opção. O que eu vou fazer com ela? Será que ela vai ser utilizada realmente? Será que eu vou dar continuidade ao trabalho ao qual me propus? Ou será que eu vou deixar a minha vida correr e eu vou cuidar de todos os meus interesses? Vejam, não tem erro nenhum em cuidar da casa, cuidar dos filhos, nada. Isso é maravilhoso. Mas nós não podemos fazer apenas isso. Nós somos espíritos extremamente poderosos. Temos uma infinita capacidade de produção. E esta capacidade tem que ser utilizada. Porque a finalidade da encarnação é nós nos transformarmos em espíritos melhores. Eu acredito que aqui deve ter muitos médiuns, muitas pessoas que participam de trabalhos mediúnicos. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu participo de atividade mediúnica desde o ano de 1977. Eu nunca vi, em quase 40 anos, nunca, um espírito se comunicar através do médium e chorar porque não conseguiu, por exemplo, o diploma de medicina. Eu nunca vi. Nunca aconteceu de um espírito chegar e falar assim:
Geraldo, meu tormento é que eu não passei no vestibular. Nunca vi isso. Né? Nunca vi o espírito reclamar porque ele não conseguiu ficar rico na terra, jamais. Porque ele não casou com a fulana ou com o ciclano, nunca vi isso. Mas eu estou acostumadíssimo a atender os espíritos que se comunicam na mesa mediúnica, chorando porque perderam tempo. Mas não é porque perderam tempo, porque não conseguiram construir uma fábrica, porque não conseguiram edificar uma casa, comprar um carro caro. Não, nunca. Mas é sempre porque durante a sua existência não fizeram nada que realmente melhorasse a vida das pessoas que nos cercam. Então com isso eu estou muito acostumado a lidar. É o padrão da comunicação mediúnica dos espíritos sofredores. Eu deixei a minha vida se passar enquanto eu me preocupava só com as coisas da terra. E é interessante, tem alguns livros maravilhosos que nós lemos, que nós vemos pessoas que tinham uma vida espírita, que tecnicamente eram muito dedicados ao espiritismo, mas o livro inteiro é um lamento, que apesar de ter vindo no centro espírita, apesar de ter se dedicado às sessões espíritas, essa pessoa nunca realmente fez algo baseado no amor para as pessoas que nos cercam. Ele cuidou do regulamento, ele cuidou do prédio, ele edificou a casa, ele comprou terreno, mas infelizmente esqueceu que o valor único que faz a modificação das vidas que nos cercam é o sentimento de amor que nós temos por elas. Por isso que o Kardec tem uma única regra que não admite contestação, porque o Kardec ele colocou toda a sua obra nas mãos da ciência. Ele fala assim: quando a ciência provar que qualquer um destes postulados está errado, acompanhe a ciência. É interessante que a ciência vem provando reiteradamente que o Kardec está certo. Para quem gosta de pesquisa científica, basta que acompanhe aí as descobertas científicas. Sempre se prova mais um fato que o Kardec afirmou em 1857. Mas tem um postulado dele que não admite contestação. É a única regra espírita que ela que não pode ser contestada. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Salvar-se é encontrar um lugar melhor para se viver, é escapar da dor, escapar do sofrimento, escapar da angústia. Salvar-se é ser feliz, e ser feliz nos mundos superiores, entre os espíritos mais evoluídos. Isso é salvar-se. Nós queremos conviver com esses espíritos melhores, mais evoluídos, onde existe a paz, onde reina o amor. Nós temos que amar. Não tem outro jeito. Não tem. É chegado o tempo, meus irmãos, que acabou aquela situação que nós íamos para um tempo de preces e alguém aqui na frente dizia: vocês estão perdoados. Isso não existe mais. O Espiritismo diz: cada um de nós é o próprio pastor, cada um de nós é o próprio mestre que decidirá a sua própria felicidade ou a sua própria infelicidade. Não existe nada, absolutamente nada, que eu possa fazer, que o Chico Xavier tenha podido fazer, que o Divaldo Pereira possa fazer, ou quem quer que vocês imaginem, que vai garantir a sua felicidade, que vai perdoar o seu pecado. Está no Livro dos Espíritos. O juiz mais inflexível que existe, o juiz mais severo que existe, é a minha consciência. Quando nós nos propomos a nos transformarmos em espíritos melhores, nada nos fará mais felizes
do que nós pagarmos pelo erro que nós cometemos. Por isso, neste momento, neste instante da vida, eu convido todos a pensarmos no Cristo Jesus, quando Ele nos está chamando para este último momento, para esta hora última. E neste instante, meus irmãos, nós nos recordarmos sempre do Cristo, quando Ele, entre nós, dizia com clareza: quem quiser ser o maior de todos, que seja o menor. Quem quiser ser o maior de todos, que sirva a todos. Quem quiser ser o maior de todos, que ame a todos. Porque só saberão que são meus discípulos. A única regra para se conhecer quem são os meus discípulos é quanto vos amardes. Fora do amor não há possibilidade alguma de Jesus nos reconhecer como seus discípulos. Por isso, Cristo Jesus vai para a cruz, entrega-se totalmente, quando já não mais bastava a sua palavra de amor. Ele prova através do sacrifício da sua estrutura fisiológica, parte para o suplício voluntário, permitindo que o destruam, carregando a sua cruz, como a dizer-nos que cada um de nós haverá que carregar a própria cruz. E quando ele morre de braços abertos, num sinal de mais, dizendo para cada um de nós que é necessário mais ternura, mais compreensão, mais esperança, mais amor. E isso sim será o caminho da felicidade para todos nós. Que Jesus nos abençoe.